Marcos mostraram alguma coisa. Vitinho? Já começou, gente? Todos. Quero agradecer a presença de todos os vereadores, assim, tanto a todos os internautas que estão nos assistindo agora nesse exato momento, né? Reunião ordinária do dia 16 de 6 de 2020. Solicito ao senhor secretário que faça chamado dos senhores vereadores. Senhor vereador Beto Calimã, o som não está saindo. Vereador Fabinho. Vereadora Tereza Mesadri. Presente. Renato Lorecini. Presente. Vereador Alexandre Assad. Presente. Giovanni Meneghelli. Vereador Cleber Pombo. Presente. Vereador José Maria. Presente. Vereador Tasso Ernesto Bonoro. Presente. Vereador Serginho. Presente. Vereador Costa. Presente. Vereador Beto Calimã, presente. Havendo o número legal, nosso Senhor Jesus Cristo, declara aberta a presente sessão. Submeto em discussão e aprovação a ata da sessão ordinária anterior, realizada no dia 2 de 6 de 2020. Não havendo manifestação por parte do plenário, declaro a ata aprovada. Solicito a senhora secretária que faça a leitura do... Indicação de autoria do vereador Renato Lorecini. Indicação número 199/2020, que indica ao Executivo, por meio das secretarias municipais, melhorias em desenvolvimento, educação e infraestrutura na comunidade de Recanto do Sol, conforme demandas apresentadas no gabinete itinerante perto de você, realizado de forma virtual em virtude da pandemia da Covid-19. Indicação número 198, que indica ao Executivo, por meio das secretarias municipais, melhorias em infraestrutura, meio ambiente e segurança na comunidade de Paraty, conforme demandas apresentadas a este vereador no gabinete itinerante perto de você, realizado de forma virtual em virtude da pandemia da Covid-19. Indicação número 197, que indica ao Executivo, por meio das secretarias municipais, melhorias em infraestrutura, turismo, esporte e meio ambiente na comunidade de Umbu, conforme demandas apresentadas no gabinete itinerante perto de você, realizado de forma virtual em virtude da pandemia da Covid-19. E ainda a indicação /2020, também de autoria do vereador Renato Lorecini, que indica ao Executivo Municipal a criação de um auxílio emergencial aos profissionais das artes e cultura enquanto durar o período de quarentena da Covid-19. Indicações de autoria da vereadora Tereza Mesadri. Indicação número 196/2020, que indica a Secretaria de Meio Ambiente que providencie o corte de uma árvore que apresenta sério risco de cair sobre o telhado da Igreja Católica na comunidade de Belo Horizonte, neste município. Indicação número 195, que indica ao secretário de Infraestrutura que providencie a melhoria da rua João da Cruz, com acesso à Lagoa do Colega, um dos portos, tendo como referência o DEC Lagoa, na comunidade de Mãibá, deste município. Indicação número 194, que indica ao secretário de Infraestrutura para que providencie a reforma no centro de convivência da comunidade de Boa Vista, neste município de Anchieta, pois o mesmo se encontra com o forro caindo, tornando-se perigoso, pois no local acontecem os encontros da catequese.
E ainda a indicação número 193, de autoria da vereadora Tereza Mesabi, que indica ao secretário de Infraestrutura que providencia a colocação de latões de lixo na comunidade de Mãembá, neste município. Indicações de autoria do vereador Zé Maria. Indicação número 192/2020, que indica ao gerente municipal de Segurança Pública e Social e ao coordenador da fiscalização de obras e posturas para que intensifiquem a fiscalização em bares e quadros de todas as comunidades para evitar a propagação da Covid-19. Indicação número 191, que indica a secretária de Meio Ambiente para que providencie poda das árvores de jamelão na rua que dá acesso ao dique da comunidade de Limeira. E ainda a indicação número 190/2020, também de autoria do vereador Zé Maria, que indica ao secretário de Infraestrutura para que providencie manutenção na rua que dá acesso ao dique da comunidade de Limeira. Indicação de autoria do vereador Richard Costa. Indicação número 189/2020, que indica ao secretário municipal de Infraestrutura que seja realizado reparo e manutenção na ponte de acesso em Boacica e Itapeúna. Indicação número 188, que indica ao secretário municipal de Infraestrutura que sejam instaladas lixeiras em pontos estratégicos no bairro Mãembá. Indicação número 187, que indica ao secretário municipal de Infraestrutura, com cópia excelsa, providencia a substituição de poste localizado na rua Antônio Marcos Hipólito, em frente à garagem da casa do senhor Delcio, no bairro Iriri. E ainda a indicação número 186, de autoria do vereador Richard Costa, que indica ao secretário municipal de Infraestrutura que seja realizado patrulhamento e aplicação de Revsol na estrada que liga o balneário de Castelhanos ao balneário de Paraty. Indicação número 185/2020, de autoria do vereador Alexandre Assad, que indica a Secretaria de Saúde que providencie a instalação de uma barreira sanitária do Vale do Curindiba, vez que muitas pessoas de outros municípios estão frequentando aquela região. Indicação número 184/2020, de autoria do vereador Kleber Pombo, que indica ao excelentíssimo prefeito municipal que, preocupado com a redução dos índices de contaminação pelo Covid-19 em nosso município, determine a Guarda Municipal que realize rondas durante os finais de semana nas praças da comunidades e em espaços públicos, e ainda que determine a ampliação da fiscalização de bares, comércios e similares no período noturno em nossa sede e adjacências. Requerimento número 38/2020, de autoria do vereador Kleber Pombo, coautores os vereadores Beto Calimã e Giovanni Meneghelli. Porém, quem assinou esse requerimento foram os vereadores Beto Calimã e Kleber Pombo. Requerimento da mesa diretora de dispensa de interstício. Os membros da mesa diretora, no uso de suas atribuições legais, vêm à presença de Vossa Excelência, muito respeitosamente, requerer a dispensa de interstício do seguinte projeto. Projeto de lei número 16/2020, que dispõe sobre a alteração da lei número 1260/2017, que fixa o valor do limite de gasto mensal com pessoal por gabinete de vereador, considerando o reajuste concedido aos servidores no valor de 5,16%, deixando em déficit o limite de gasto por gabinete para adequarmos os valores de maneira justa, se faz necessária a aprovação do presente em caráter de urgência, assim que sejam dispensadas as demais formalidades regimentais e que o mesmo seja apreciado e votado nesta sessão ordinária virtual, a ser realizada no dia 9, aqui está escrito 9 de junho, mas eu acho que houve um erro, é 16 de junho de 2020. Plenário do Luiz Moisés Santos, 3 de junho de 2020. Requerimento vereador favorável pelo voto. Aprovado. Requerimento número 40/2020, de autoria do vereador professor Robinho. Requer a secretária municipal de saúde, senhora Jaldete Silva Frontino de Nadai, que forneça informações sobre os procedimentos realizados por meio do Sim Expandida Sul. O vereador Robson Matos dos Santos, no uso de suas atribuições legais, requer à mesa, na forma regimental e ouvido soberano plenário, que seja
seja solicitado à Secretária Municipal de Saúde que forneça as seguintes informações acerca dos procedimentos realizados por meio do Sim Expandida Sul com saldo remanescente. 1. Quantitativo, nomes e valores individuais dos procedimentos realizados. 2. Quantitativo e nome das pessoas contempladas com os procedimentos indicados no item 1, especificando-se o procedimento realizado em cada uma. 3. Além dos nomes apontados na resposta ao item 2, que informe seus endereços e os valores dos seus procedimentos. 4. O valor total dos procedimentos nominados e quantificados na resposta aos itens anteriores. E 5. Que informe, por fim, se houve a pactuação de contrato aditivo junto ao município de Anchieta, indicando, em caso afirmativo, o valor do respectivo termo. Plenário Ulisses Santos, 15 de junho de 2020, Robson Matos dos Santos, vereador. Requerimento da professora Luiz, e hoje o vereador se encontra. Aprovado. Requerimento número 41/2020, de autoria do vereador professor Robinho. Requer a secretária municipal de saúde, senhora Jaldete Silva Frontino Denadai, cópia integral do processo administrativo número 7092/2020, que concerne ao aviso de dispensa de licitação número 27/2020 para aquisição emergencial de desinfetante concentrado de alto nível. O vereador Robson Matos dos Santos, no uso de suas atribuições legais, requer a mesa na forma regimental, ouvido soberano plenário, que seja solicitado à secretária municipal de saúde, senhora Jaldete Silva Frontino Denadai, que forneça cópia integral do processo administrativo número 7092/2020, que concerne ao aviso de dispensa de licitação número 027/2020, para aquisição emergencial de desinfetante concentrado de alto nível, tendo em vista os valores exorbitantes já notados e denunciados pela sociedade civil, com o objetivo de fiscalizar a aplicação correta e eficaz do dinheiro público. Plenário Ulisses Santos, 15 de junho de 2020, Robson Matos dos Santos, vereador. Requerimento número 41, da autoria do professor Robinho. Senhor vereador favorável, permanece no se encontra. Aprovado. Moção número 35/2020, de autoria do vereador Kleber Pombo. O vereador Kleber Pombo, no uso de suas atribuições legais e na forma do artigo 124 do Regimento Interno, requer a mesa, após ouvido plenário, que seja consignada em ato de seus trabalhos, voto de pesar pelo falecimento da senhora Regina Ramalhete, antiga diretora da Escola Estadual Coronel Gomes de Oliveira. Não há nenhuma dor que se compare à perda de um ente querido. Não há nada que se repare o sofrimento de ver alguém que amamos partir. Para os entes queridos e amigos que com ela tiveram a oportunidade de conviver, restam a saudade e as lembranças de uma cidadã de bem, dedicada à família e à comunidade escolar. Em nome do município, este vereador externa à família Litário as mais sinceras condolências, votos de que tenha sua infinita bondade conforte seus corações e que a senhora Regina Ramalhete descanse. Santos, 14 de junho de 2020, Kleber Pombo, vereador. Você poderia ler a verbal que tem? Sim, eu vou ler a próxima agora, a moção 36, se eu lembro a verbal. Moção número 36/2020, também de autoria do vereador Kleber Pombo. O vereador Kleber Pombo, no uso de suas atribuições legais, na forma do artigo 124 do Regimento Interno, requer a mesa, após ouvido plenário, que seja consignado em ato de seus trabalhos votos de pesar pelo falecimento do professor Antônio Carlos da Silva, trabalhador, educador, esposo, pai, avô e verdadeiro amigo. Não há nenhuma dor que se compare à perda de um ente querido. Não há nada que se repare o sofrimento de ver alguém que amamos partir. Para os entes queridos e amigos que com ele tiveram a oportunidade de conviver, restam a saudade e as lembranças de um cidadão de bem,
dedicada à família, à profissão e aos amigos. É de saudade o momento de agora, pedaços marcados da vida que viveu na intensidade do seu amor de esposo. É de saudade o momento presente, consolo que chega dos tantos momentos compartilhados no carinho bom do seu coração de amigo. É de saudade sequem um dia as lágrimas que hoje correm soltas, na dor tão imensa de vê-lo partido. Em nome do município, este vereador externa à família irritada as mais sinceras condolências, votos de que Deus, em sua infinita bondade, conforte seus corações e que o professor Antônio Carlos da Silva descanse em paz. Plenário Ulisses Santos, 14 de junho de 2020, Kleber Pombo, vereador. Moção verbal de voto de pesar, também de autoria do vereador Kleber Pombo. Moção de pesar pelo falecimento de Fendomar Quinteiro Bertolano. O vereador Kleber Pombo, signatário deste e no uso de suas atribuições legais, requer, após o ouvido plenário, que seja encaminhada moção de pesar pelo falecimento de Fendomar Quinteiro Bertolano, irmão do vereador Beto Calimã. Justificativa. O senhor Fendomar Quinteiro Bertolano, irmão do vereador Beto Calimã, faleceu em 9/6 de 2020 em um acidente automobilístico na cidade de Patos, na Paraíba. Fendomar, homem trabalhador, mesmo aposentado da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo como oficial, labutava como motorista de caminhão, buscando sempre o melhor para a família. Destino essa moção ao nosso par, vereador Beto Calimã, que sente a dor da perda e que o Senhor Deus possa confortar o seu coração e de toda a família. Termos que peço que seja colocada em votação a presente moção na forma regimental e, após aprovada, seja encaminhada ao nobre vereador Beto Calimã. Plenário Ulisses Moisés Santos, 15 de junho de 2020, Kleber Pombo, vereador. Pela ordem, presidente. Eu gostaria de assinar. Eu ia falar isso agora, que quem quiser tá disponível para a gente poder estar assinando, para a gente poder estar encaminhando ao nosso amigo Beto Calimã. Tá, obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Vereador. Eu gostaria também de estar assinando essa do vereador Beto e do irmão do vereador Beto e do Antônio também. Uma pessoa também muito importante para a gente, como professor, né? E ele foi secretário também do município por um período. No mandato do Moacir, o ex-prefeito Moacir Assad. Por 3 meses ele foi secretário de Educação, uma pessoa muito importante no nosso município. Fico muito feliz por o senhor estar assinando também. Mais algum? Olá, senhor presidente. Continuar, vereador. Gostaria de estar assinando todas as moções e não poderia deixar de registrar aqui a grande perda que o município teve nessa semana na área de educação. Perdemos aí, como já disse, o seu Antônio, que foi secretário aqui no município de Anchieta, professor, em todo o histórico aí de uma vida dedicada à educação, e também Regina Ramalhete, foi diretora do Coronel Gomes, uma pessoa que tem toda a história familiar e de dedicação à educação no nosso município. Então, gostaria de estar podendo assinar essas 2 moções e também a moção com relação ao irmão do vereador Beto Calimã, o Fendomar. Obrigado. Senhor presidente, só pedir também para assinar, juntamente aí com meus colegas, porque assim como foi falado, quero fazer coro, porque da educação foram duas pessoas extremamente importantes para o nosso município que nós perdemos. Uma, a Regina Ramalhete, que foi minha diretora, e o Antônio Carlos, que foi meu professor de História. Então, eu mais do que nunca preciso fazer essa última homenagem e estar assinando essa menção aí, senhor presidente. O professor Antônio Carlos fez História, né, professor Robin? Com certeza. Também a da senhora Regina eu também gostaria de estar assinando. Ok. Seriam todos, só que eu pensei que tinha 2. Pela ordem, presidente, eu gostaria de estar assinando, até na minha fala eu iria estar mencionando exatamente sobre isso, mas eu gostaria de estar assinando com o senhor também as moções aí de pesar, se o senhor me permitir.
votação. Pela ordem. Oi, eu quero aqui, nesse momento, um momento de muita dor em meu coração, expressar a minha gratidão pelos meus colegas vereadores e muitos, né, cidadãos de Anchieta e de todo o Estado que foram solidários para comigo. Obrigado a todos vocês. É uma dor muito grande. A gente sabe, só a gente sabe a perca que é um ente da família. É difícil. Um irmão que era carinhoso para comigo. Um companheiro cheio de amor e ternura. Ele não precisava estar na estrada com caminhão. Mas ele até escreveu alguns artigos com o seguinte tema: o garoto que sonhava ser caminhoneiro, que foi ceifado esse desejo de ser caminhoneiro durante 30 anos, ao qual ele pertenceu à corporação da Polícia Militar, servindo ao nosso Estado. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, meus colegas vereadores. Que a paz de Cristo esteja com todos vocês. Amém. Obrigado. Beto, amém. Nesse exato momento, Beto, a gente quase não tem palavras para poder estar falando, porque só quem perde que sente nesse exato momento. Então, eu queria pedir ao nosso Senhor Jesus Cristo que conforte o seu coração, como os outros familiares também, tá? O nosso grande abraço da família dos vereadores aqui, tá? Obrigado. Obrigado. O voto de pesar do Fedomar, da professora Regina e do professor Antônio, da autoria de todos os vereadores. Senhores vereadores, favorável, permaneça como se encontra. Vamos guardar 1 minuto de silêncio, tá? Aninha. Projeto 2020, de autoria do Poder Executivo, que autoriza a suspensão do recolhimento das contribuições previdenciárias patronais devidas ao FPPS. Das comissões. Projeto de lei número 27/2020, de autoria do vereador Alexandre Assad, dispõe sobre a criação de linha de crédito em caráter emergencial com juros subsidiados e locação desburocratizada, oferecendo empréstimo aos pequenos empresários e afins. Das comissões. Projeto de lei número 28/2020, de autoria do vereador Alexandre Assad, que dispõe sobre o pagamento de abono extraordinário no valor de um salário mínimo aos servidores da saúde, segurança e agentes de postura que estão atuando na linha de frente no combate à pandemia do coronavírus em Anchieta. Das comissões. Projeto de lei número 29/2020, de autoria do vereador Cléber Pombo, que institui o Dia Municipal dos Protetores dos Animais no município de Anchieta e da outras providências. Das comissões. Projeto de lei número 30/2020, de autoria do vereador Cléber Pombo, que dispõe sobre o folclore português como patrimônio histórico e cultural da comunidade de Belo Horizonte. Das comissões. Projeto de resolução número 5/2020,
de autoria do vereador Tássio Brunoro, que altera o artigo 140 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Anchieta. Baixar as comissões. Prestação de contas número 23/2020. Da Prefeitura Municipal de Anchieta ao excelentíssimo senhor Kleber Oliveira da Silva, presidente da Câmara Municipal. Assunto: relatórios da Lei de Responsabilidade Fiscal. Prezado presidente, cumprimentando, venho à presença de Vossa Excelência encaminhar os relatórios resumidos de execução orçamentária, referente ao primeiro e segundo bimestre de 2020, para apreciação. Com saudações de praxe, grato pela atenção dispensada, coloco-me à disposição para maiores esclarecimentos. Atenciosamente, Fabrício Petri, prefeito municipal. Pronto, presidente. Finalizei a leitura do material do expediente. Neste momento, passo a hora destinada aos senhores oradores, de acordo com o artigo 4º, parágrafo 1º da Resolução 3 de 2020. Passo a fazer o uso dos seus 5 minutos, do seu pronunciamento. Pela ordem, o vereador Richard Costa. Boa noite, presidente, senhores vereadores, a todos que nos acompanham através da internet. Meu boa noite. Começo as minhas palavras hoje lamentando, me solidarizando com as famílias que perderam seus entes pela Covid, assim como nosso colega Beto, que não foi pela Covid por outro motivo. Todos aqueles que perderam, né, seus entes queridos nos últimos dias, eu deixo aqui meus sinceros sentimentos, né, e peço a Deus que possa, assim, estar abençoando a vida de vocês, trazendo para vocês um refrigério, trazendo para vocês, né, uma paz que só Ele pode dar num momento como esse. Quero agradecer mais uma vez a todos os profissionais da linha de frente do enfrentamento dessa pandemia, médicos, enfermeiros, técnicos, socorristas, motoristas, agentes de saúde, nossa Polícia Militar, Civil, Guarda Municipal, nossos agentes da fiscalização, né? Aqueles também que estão prestando serviços essenciais no comércio, funcionários dos mercados, dos supermercados, açougues, né? Taxistas, que têm que continuar, né? Independente do tamanho da crise, né? Da pandemia, a todos os voluntários também que têm ajudado. Quero, assim, agradecer a vocês de todo o meu coração, né? Deixo aqui também, nesse dia de hoje, meu repúdio aos vândalos que praticaram contra a estátua do José de Anchieta, aquela atrocidade, né? Dizer que intolerância, vandalismo não cabem nesses dias que nós estamos vivendo, não cabem em dias nenhum, mas nesses dias, então, muito menos, né? Nós já estamos enfrentando tantos problemas, né? E as pessoas gastando a sua energia, né? Para prejudicar um símbolo, né? Da fé dos católicos, que eu acho assim que é desnecessário, um símbolo que representa a cidade de Anchieta, do fundador da cidade de Anchieta. Então, assim, desrespeitoso, desnecessário, um abuso, um ato assim que merece todo o nosso repúdio e desse vereador em especial, né? Quero agradecer, só dentro dessa ênfase desse crime que foi cometido, gostaria assim de solicitar, né, ao Executivo que voltasse o quanto antes com o vídeo monitoramento da nossa cidade. Nós precisamos, assim, não só para essa finalidade de coibir esse tipo de ação, mas também para diminuir a criminalidade que infelizmente vem aumentando, né? Nós tínhamos poucos assassinatos nos últimos anos, as coisas têm aumentado, o nosso município tem enfrentado uma crise de segurança, né? O nosso não, o Brasil tem enfrentado, o Estado tem enfrentado, e aqui não é diferente. Então, assim, a necessidade de voltarmos com vídeo monitoramento, nós sugerimos o projeto de Olho Anchieta ao prefeito, né? Indicamos, tentamos passar via Câmara, mas a gente não tinha prerrogativa para tal. Então, nós solicitamos o prefeito, né, ou que abrace esse projeto de Olho Anchieta, que seria muito mais econômico, ou que instale novamente o vídeo monitoramento na nossa cidade. Quero agradecer, né,
o convite do promotor Robson, que na última semana nos fez para participar de um debate junto com todos os vereadores, delegado, representante da Polícia Militar, representantes do Poder Executivo, prefeito, secretários, para discutirmos o enfrentamento do Covid-19, as ações, o nosso posicionamento, e assim, voltar a ressaltar o que eu disse ao promotor aquele dia, aos colegas, né, que nós precisamos enfrentar o Covid, não tenho dúvida nenhuma disso, nós precisamos de distanciamento social, mas nós precisamos começar a desenvolver um trabalho, né, de flexibilização dos comércios, de uma maior flexibilização dos comércios, com o distanciamento, né, com os protocolos de segurança. Acabei de ler uma reportagem, o Porto Paranaguá trabalha com 5.000 pessoas e teve um caso de Covid. De lá saem as exportações, né, do nosso país. Então, assim, a necessidade de nós voltarmos a trabalhar. Posterior àquela reunião que nós tivemos com o promotor... Vou te dar para o senhor terminar sua fala. Estou acabando, presidente. Obrigado. Na reunião que nós tivemos com o promotor, eu recebi pelo menos 5 ligações de comerciantes daqui do município, donos de material de construção, de bares e outros, e todos eles estão desesperados. Todos estão desesperados. Eles querem trabalhar, não querem mandar embora os seus funcionários, mas não estão vendo outra alternativa a não ser demitir os funcionários. Nós já temos uma crise de desemprego que vem assolando o nosso país e ela vai aumentar. Então, assim, a minha preocupação de nós montarmos uma frente mesmo de buscar saídas, buscar caminhos para que nós possamos voltar o comércio na sua totalidade, com distanciamento social, com as regras, os protocolos de segurança sendo respeitados, mas que nós não devemos permitir que os comércios continuem fechados. E para concluir, presidente, só para concluir, eu vi a fala do vereador Tássio nas suas redes sociais, repudiando, né, uma empresa que veio prestar serviço a Samarco, e parece que nem entrevista fez com os trabalhadores de Anchieta. Eu quero declarar ao vereador, primeiro, parabenizá-lo pela atitude, e segundo, vereador, que eu comungo da mesma indignação do senhor, né? Porque nós temos um monte de desempregados, muitos pais de família que querem trabalhar, que não são desocupados, que estão desocupados por falta de oportunidade, e a empresa sequer fazia uma entrevista. Então, assim, comungo com tudo que o senhor falou ali na sua publicação, e, mais uma vez, parabenizo pela publicação. Vereador. Obrigado, presidente. Pela ordem, conceda a palavra ao vereador Robinho. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, internautas, hoje inicio falando da reunião do dia 10 de junho, que nós tivemos aqui a convite do promotor, doutor Robson Sartori Cavalini, o delegado de polícia, o prefeito municipal, Jaldete, secretário de saúde, os conselheiros da saúde, representantes do SIMPA, Procuradoria Municipal, OAB. E nesta reunião virtual foram abordados vários assuntos acerca da Covid-19. Pacto pela vida, isolamento social, medidas restritivas, policiamento preventivo, abertura do comércio, papel do vereador em fiscalizar, importância do diálogo republicano entre os diferentes segmentos, dentre outros pontos. Assim, senhor presidente, dentro da fala da secretária de saúde, a Jaldete Prontigo, convidou-nos para tomarmos um café na secretaria, ressaltando que os processos estavam à disposição tanto de nós, vereadores, quanto do povo. E assim,
Nós, no dia de ontem, na segunda-feira, no dia 15, estivemos lá na secretaria. O vereador Alexandre, o vereador Zé Maria, o vereador Giovanni e este vereador. E lá nós vimos vários processos. Vimos, inicialmente, dos respiradores, fizemos as nossas considerações, mencionamos o processo 5394-2020, de que trata de várias compras da saúde, e esse processo, ela acabou nos entregando lá no dia, nós estamos analisando. Pensamos também sobre a empresa que fornece, não só para o município de Anchieta, mas para vários municípios, que é a empresa Hosp Drogas. Nós estamos aqui aguardando a documentação dessa empresa para que nós possamos fazer uma análise de forma detalhada dessa empresa. E também o assunto primordial que nos levou lá foi em relação à empresa Usptec, essa empresa que foi aí a causadora desse grande comentário que ocorreu na semana passada no nosso município, foi em relação aos desinfetantes, 180 desinfetantes, a um custo unitário de R$950, totalizando R$171 mil. E lá pudemos perceber nessa conversa de que tiveram funcionários que admitiram que houveram erros. E o que nos chama a atenção é que, inicialmente, foi publicado por R$171 mil. Agora será retificado e esse valor cairá de 171 mil para 34.200. Pergunto aos senhores, nós teremos, com isso, uma diferença de 136.800. Olha, é algo que nos deixa preocupado, algo que nos deixa com sinal de alerta, porque nós vimos o pronunciamento da secretária nas redes sociais e a referida se pronunciou como se já tivesse apresentado para a gente e toda a situação já tivesse sanada. E eu digo aos senhores, essa dúvida, ela paira. Por quê? Nós temos aí, inicialmente era 171 mil. Por que agora é 34.200? Por fim, eu quero encerrar a minha fala agradecendo aos senhores e deixando três perguntinhas. Três perguntinhas, senhor presidente. As minhas perguntas são: por que dessa redução significativa de R$171 mil para 34.200? Por que esses erros neste momento da Covid? Será que esse processo não está maculado? Agradeço, senhor presidente, e boa noite. Ok, Romney, eu não gosto desse assunto, mas você me perguntou, né, e infelizmente eu estou por dentro. Foi um vacilo lá deles, conforme existe litros, é de 5 litros. Então, realmente o valor aproximado de cada litro é 180 e poucos, alguma coisa, e para 5 litros vai para 980. Quase aconteceu a mesma coisa aqui na Câmara, que eu estava comprando 1.000 litros de álcool, onde apareceu tonéis aqui de 5, a gente não especificou, mas para quem pensar que a gente está comprando também tonel aí, ia dar um dinheiro assim, muito grande. Mas eu acho que a prefeitura, o prefeito, ele tem que também corrigir isso daí e punir quem está fazendo as coisas erradas. Porque aqui na Câmara nós poderíamos estar caindo nisso daí, mas a nossa comissão teve de olho,
firme, e vimos aí que poderia estar caindo numa coisa desse tipo também. Mas é erros que as pessoas acontecem. Pela ordem, presidente. Pois não, vereador. Eu não quis atrapalhar a fala do vereador Robinho aí, porque a fala está tão curta, eu podia fazer uma questão de ordem. Inclusive, esse vereador aqui fez um questionamento, né, uma sugestão, não foi questionamento, como a reunião lá era privada, eu quero deixar público aqui para a sociedade anchieta-ense que nós somos bombardeados, né, pelas redes sociais com essas informações. Eu deleguei, né, uma assessora do gabinete para pesquisar e buscar informações, e ela ainda está buscando, continua, vi as explicações e fiz uma sugestão para o prefeito, que agora eu vou fazer publicamente aqui para toda a sociedade anchietense, dizer que, primeiro, né, como é importante ter uma sociedade vigilante. Nós somos 11 fiscais, pode passar por nós, mas se nós temos uma sociedade vigilante, isso não passa, isso não vai passar. Hoje, o acesso, né, através do portal Transparência, e caso não consigam também, né, que comentem conosco, que nos cobrem, é uma questão, assim, fundamental. E o mais importante, presidente, vai nessa linha que o senhor falou aí, a minha sugestão para o prefeito foi exatamente isso. Coloque, né, monte um grupo fiscalizador das compras, né? Já é a segunda ou terceira vez que se cometem erros nessas compras, né? Não de forma alguma estou dizendo que é má fé. A Sandra, quando ela me explicou lá, é uma pessoa que eu tenho uma admiração tremenda, um respeito tremendo pela Sandra, né? Não tenho dúvida nenhuma da índole dela, mas, assim, 1, 2, 3 vezes com coisa muito séria, né? Então a gente fez uma sugestão para o prefeito, que a gente faz publicamente, era uma reunião reservada, mas como o assunto, né, ainda está a todo vapor aí na cidade, a gente ainda não tem, como disse bem o vereador Robinho, uma explicação ainda definitiva, né, do que aconteceu. Nós gostaríamos de sugerir mais uma vez, né, que o prefeito municipal, o senhor Fabrício Petro, montasse uma equipe, um grupo responsável por fiscalizar todas as compras, para evitarmos de acontecer daqui uma semana, 15 dias, outra vez nós temos que bater na mesma tecla, olha, está se comprando errado, está se fazendo errado, e caso a fiscalização não aconteça, né, provavelmente, não estou falando que seria o caso, mas um empresário com má fé podia vender um produto de 1 litro pelo valor de um produto de 5 litros, que é o que o senhor acabou de explicar aí. São essas minhas palavras. Obrigado, vereador Richard. Eu não sabia nem que a funcionária que estava falando, o senhor acabou de falar agora o nome dela. Eu tenho até que parabenizar essa pessoa, porque na internet o litro hoje está R$360, ela comprou por 180. Quero parabenizar, mas que a gente não pode correr esse erro, porque sempre vai cair em cima de alguém, né? Pela ordem, presidente. Eu citei que a Sandra, ela me respondeu aquele dia, ela falou para mim o meu questionamento. Não falei que ela fez a compra, não. Né? Eu estou falando assim que eu tenho que dar um mérito a quem é de mérito, né? Eles fizeram uma compra até um preço barato, mas eles não podem deixar as coisas confusas do jeito que está, senão a população não sabe o que está, não entende direito, né? E pela ordem, concedo a palavra ao vereador Sérgio Luiz. Boa noite, senhor presidente, os colegas vereadores. Gostaria, né, de iniciar aqui me solidarizando com os familiares, né, dos entes, né, que faleceram nessas últimas semanas, né, independente, né, dessa questão se for de Covid, né, ou de causas, né, de outras causas. Sempre quando nós perdemos, né, a família fica. Já passei por isso algumas vezes. Já também, né, perdi, né, a questão do meu pai e tudo. E a gente sabe que nesse momento de dor só nos resta, né, se agarrar na fé e nos amigos e familiares para poder estar passando esse momento, né, que é difícil. Gostaria também de falar, de parabenizar, né,
os profissionais ali de frente, os profissionais da saúde, né, que eu acho que a gente, não é só financeiramente que a gente tem que fazer, né, quando se pode fazer, né, financeiramente essas questões de valorização, mas também questão de eu acho assim, né, a gente olhando, tem essas questões, né, que foram levantadas, né, fui também na secretaria buscar informações, e a gente vê a questão lá dos respiradores, né, inicialmente apresentaram-se problemas, depois, né, teve a questão das válvulas, e depois quando chegou, foi constatado que não era aquilo que, né, quando testou, né, e quando viram que não foi aquilo que foi, devolveu, ou seja, não acatou. Quando foi tentar abrir, né, o processo para ver, depois veio a questão do Ministério, né, da Saúde, que lançou até uma nota falando que todos os respiradores, né, de acordo com a situação, todos os respiradores que já estão fabricados, ou aqueles que estão na linha até 180 dias, né, para ser fabricados, vão ser todos, né, destinados ao governo federal. Fiscalizar, né, acho que é todo ato, não só do cidadão, nós também, vereadores, né, nós somos eleitos para isso, e também da população. E eu acho que, assim, a principal parte que a gente tem que ver é a questão do dano ao erário. É esse que é o principal foco, né, da gente ver a questão se teve dano ao erário ou não, né, e se tivesse, né, tido dano ao erário, com certeza tomar as decisões, né, as aplicações cabíveis, que a gente sabe que algumas delas como é que são. E posso falar isso, né, para a população, que não houve dano ao erário. Então, erros podem acontecer, também teve, né, essa questão aí, por último, que veio a questão do desinfetante, né, foi um erro, né, humano, mas o importante de tudo é o quê? Que a gente tem que ver. Foi detectado depois, o processo hoje, ele encontra-se parado para correção, né? Por que foi essa confusão? Porque a prefeitura, a princípio, ela queria estar comprando 180 litros. Desses 180 litros, eram distribuídos em 36 galões de 5 litros cada. Então, a princípio, porque é um desinfetante até de alto rendimento. Então, a princípio seria isso. O que era, né, o objeto, a questão toda era a contratação de 180 litros, isso trazendo para o galão de 5 litros, que seriam 36 galões. Nesses 36 galões, onde o galão é no valor de R$ 950. Então, por aquele valor absurdo, porque quando foi colocado como se fosse litros, e não cada galão de 5 litros. Então, por isso que deu aquele valor. E está se fazendo quando foi detectado, né, já estava sendo, né, quando foi detectado, já estava sendo feito a correção, né, por parte da Secretaria, as devidas providências. Claro, né, que em consonância a isso, quando saiu, tiveram acesso, porque o sistema, né, graças a Deus, é público, é transparente, ou seja, se teve pessoas da população que teve acesso e viram e detectaram o erro e houve questionamento, né, a gente já vê que por aí já passa a questão da transparência, né, porque se não tivesse, se o processo não fosse transparente, talvez nem nós, nem a população deveria, né, não enxergaria esse erro. Sabemos que é um erro, foi humano, a funcionária admitiu, e a gente sabe que está passiva a questão de erro. Mas volto a afirmar, o principal de tudo é dano ao erário. E isso não houve, porque quando foi detectado o erro, fazendo a devida correção para dar andamento a este. Ou seja, a prefeitura não pagou 171 mil. Não foi pago nada ainda. Ou seja, você tem mas eu vou te dar mais um minuto, tá? Então, são essas, né, alguns levantamentos que a gente faz, quando eu tive acesso, assim como outros vereadores também tiveram acesso, e é aquela questão, né, a gente, né,
pegar, a gente sabe no momento difícil que a gente está passando, a questão como fica, né? E é aquela história, né? Aquela questão que eu sempre levanto. Devemos sim passar a informação, devemos sim fiscalizar, mas devemos também passar as informações, né, corretas, né, de como seria, como que é, a que passo está. Eu acho que é isso, né? A gente tem que sempre privar, assim como a administração, ela não tem, né, problema nenhum em estar mostrando, em ser transparente, né? Como a Jaldete sempre falou na reunião, as portas da secretaria estão abertas, quem tiver alguma dúvida, quem quiser ter acesso ao processo, está lá e é só procurar a secretaria. Boa noite, senhor presidente, essas são minhas palavras. Obrigado, vereador. E pela ordem, conselho a vereadora Tereza. Declino, presidente. Obrigado, vereador. Pela ordem, conselho a palavra ao vereador José Maria Brandão. Senhor presidente, público internauta aí, nós estamos vendo essa polêmica muito grande de várias coisas que a sociedade, nós, vereadores, no papel de fiscalizador, né, temos, assim, trabalhado para poder exatamente que se faça cumprir a transparência no município. Mas eu gostaria de falar primeiro de algumas indicações que a gente fez. A gente tem visto aí um crescimento muito grande no interior, na área rural, principalmente, da questão da coronavírus. Nós temos 19 comunidades hoje com pessoas com problema. Algumas já foram sanadas, mas outras estão começando a aparecer, e aí a gente, como a gente mora no interior e visita algumas comunidades do interior e recebe muita reclamação de alguns cidadãos que alguns setores públicos estão abertos, como quadras, essas coisas assim, campo de futebol, e tem acontecido muito encontro e com muitas pessoas de fora e trazendo assim um sério problema para as comunidades. Então a gente pede assim na indicação que intensifique a fiscalização para poder coibir a aglomeração desnecessária nesse momento difícil que a gente está atravessando. Quanto à questão do produto que foi comprado, não foi comprado ainda, né, que, segundo o vereador Sadinho aí, e segundo também o dia que a gente foi lá, eu até agradeço aí a educação, né, dos seguidores que lá nos receberam, no vereador Zé Maria, eu, no caso, o professor Robinho, Alexandre, Giovanni, nos atenderam assim, com muita tranquilidade, mas algumas questões, algumas pessoas em rede social denigrem a imagem do vereador, dizendo que o vereador não é para fazer isso, não é para poder estar perturbando a administração. Nós não estamos perturbando a administração, pelo contrário, nós estamos contribuindo com a administração, ajudando a administração a abrir os olhos, né, a ficar atenta a algumas questões, no caso, as questões dos vereadores, as questões do produto que foi comprado, que foi de R$ 980, aí está saindo aí uma diferença de R$ 136 mil, que no vídeo que a secretária fez, ela também poderia estar falando dessa economia que o município vai ter, mas ela não falou, infelizmente, ela não fez questão de falar sobre isso. Mas tem outras coisas que estão vindo por aí também, para poder. Eu espero também que os novos colegas aí, além de defender o governo, também façam o papel de fiscalizador. Não fique criticando só os vereadores que se dizem, que o povo diz que é oposição, né? Mas nós não somos oposição, não. Nós somos o povo, nós estamos aqui representando o povo de Anchieta. E fomos eleitos para isso. Se for para nós fazer o papel de ficar defendendo o governo, defendendo situação embaraçosas no município, não precisaria de vereador. Os secretários e prefeito tomariam conta da cidade sem nenhum problema e deixariam o barco correr solto. Mas não é esse papel. O papel nosso é de fiscalizar e, enquanto tiver vida e força, o que eu puder fazer como fiscalizador, como vereador, e o direito que eu tenho de fiscalizar, vou exercer esse papel. E, como eu falei, as oportunidades aparecem e a gente vai demonstrando o nosso trabalho.
trabalho de vereador fiscalizador. Obrigado a todos e uma boa noite. Parabéns, vereador. 1 minuto certinho, vê? Presidente, pela do vereador Alexandre Salles. Pela ordem, presidente. Pois não, vereador Tássio. Vossa Excelência me pulou aí. Fiquei para trás. Ô, Tássio, desculpa. Posso falar depois que o Alexandre falar? Ei, eu estava tão ansioso que Zé Maria. Fica à vontade, vereador. Alexandre, você é o próximo, tá? Então, tá bom. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Alexandre. Quero cumprimentar todos os colegas vereadores, todos aqueles que nos acompanham neste momento aí via Facebook. Uma boa noite a todos vocês. Quero iniciar minha fala nessa noite, senhor presidente. Agradecer ao vereador Richard pela minha ação, né, a respeito da nossa ação aí em relação à empresa que simulou vaga no Cine. Então, quero iniciar minha fala manifestando aqui mais uma vez o meu repúdio a esta conduta, né, que todos os indícios levam a crer que as vagas nunca existiram, que nunca houve o desejo daquela empresa de contratar os profissionais que fizessem a triagem pelo Cine. Então, isso é uma atitude irresponsável, isso é uma atitude totalmente reprovável, né, e nós vamos estar adotando aquelas medidas que nós já manifestamos aí de estar fazendo. Colocar em votação nesse momento, presidente, uma moção verbal de repúdio contra este ato desta empresa que é uma prestadora de serviço para a Samarco. Gostaria que Vossa Excelência colocasse em votação. Em votação, o voto de repúdio do vereador Tássio. Vereadores favoráveis, permaneçam nesse voto. Requerimento aprovado, vereador. Obrigado, presidente. Obrigado, vereadores. Outra situação que gerou também uma reprovação unânime pela cidade, né, foi o ato de depredação do patrimônio ali, do monumento em homenagem ao Santo José de Anchieta. Qualquer ato de vandalismo, ele é reprovável. Qualquer época que isso acontecer, isso será reprovável, né, e vimos uma mobilização de toda a cidade nesse contexto. Infelizmente, alguns acabaram se antecipando e atribuindo a um ato de intolerância religiosa. E aí eu gostaria de registrar minha fala aqui, que atribuir isso a uma intolerância religiosa é antecipar a condenação a diversos outros grupos religiosos que também, na verdade, se consternaram com aquilo que aconteceu. Então, até que seja identificado o autor, que esse autor, então, manifeste que esse ato dele foi em função religiosa, é uma condenação precipitada contra diversos outros segmentos religiosos. Então, pelo menos até que se prove em contrário, não se trata de uma intolerância religiosa, se trata de um ato de vandalismo que deve ser repudiado, deve ser buscado os seus autores devem ser punidos no rigor, todo rigor que a lei assim permitir. Concordo com o senhor. Obrigado. Inclusive, em algumas fotos, a gente viu ali, parece que havia um cartaz. Eu acho que esse ato ele merece ser investigado, esclarecido, e a população tomar conhecimento do que se tratou aquele ato. É um ato de vandalismo? Algum protesto, né? Enfim, ficou estranho, e esse esclarecimento, principalmente porque houve essa condenação precipitada dos outros segmentos religiosos, acho que ela é fundamental para que a cidade inteira, daqui a pouco, possa ter conhecimento do que, de fato, aconteceu. Uma outra matéria que eu gostaria de trazer nesse momento, nós protocolamos, foi baixado hoje às comissões, um projeto de resolução número 5 de 2020, que ele visa fazer uma alteração no nosso regimento interno. Qual que é o objetivo dessa alteração? Nós lidamos aí, ao longo de um grande tempo, com relação àquela matéria que nós votamos aí na casa da destinação de 70% da mão de obra local nas contratações das empresas. E essa matéria, ela foi ali
arguida sua inconstitucionalidade e não sabemos qual será o desfecho. Então, analisando, vendo critérios adotados hoje, inclusive, pela Câmara dos Deputados, onde a inconstitucionalidade ela gera um fator de arquivamento da proposição. Então, é certo, a gente sabe que o plenário ele é um debate, ele abre espaço para o campo jurídico, também para o campo político, mas eu acredito que a gente não dá seguimento a matérias flagrantemente inconstitucionais é um ato de maturidade dessa Câmara, né, de fortalecimento da democracia e do real exercício da cidadania através da nossa ação legislativa. Né? Então, nós estamos propondo essa alteração no nosso regimento para que nós possamos ter